Olá, meu nome é Clarissa e esse é o meu canal, em que você vai encontrar assuntos diversos relacionados à vida da mulher madura e contemporânea. Nesse primeiro vídeo, eu quero compartilhar com vocês algumas dicas que foram muito importantes para o meu processo de mudança de estilo e de reconstrução do meu guarda-roupa do zero. Bom, primeiramente eu vou falar o que é que me levou a querer mudar de estilo, né? E reconstruir o meu guarda-roupa. Na verdade, nos últimos 10 anos eu passei por diversos processos que são naturais na vida da mulher. Um deles a maternidade, o outro o envelhecimento natural, né? Me tornei uma mulher de 40 anos que já não se sentia mais representada por roupas que eu trazia desde a época da faculdade. Quando eu me tornei mãe, eu não tinha tempo e nem disposição, né, para pensar em roupas e etc. A gente fica realmente muito abduzido assim pela novidade da nossa vida, que é um bebê, criar uma criança, né? Só que com o tempo, de uns 3 anos para cá, eu resolvi parar um pouco e olhar para mim, né? E olhar para o tipo de pessoa que eu queria transparecer para o mundo por meio das minhas roupas. Eu já não conseguia mais me sentir bem em quase nenhuma das roupas que eu tinha no meu armário, porque eram roupas que quando eu vestia eu me sentia absolutamente adolescente, assim, e já não me faziam me sentir bem, me sentir a pessoa que eu era. Bom, partindo desse pressuposto, né, de que eu já não conseguia mais encontrar quase nenhuma roupa no meu armário que fizesse com que eu me sentisse a pessoa que eu já era para mim naquele momento, uma mulher mais madura, mãe, né? Então, eu resolvi reconstruir o meu guarda-roupa, definir melhor o meu estilo e começar a investir na construção de uma nova imagem. E nesse processo de construção de uma nova imagem, algumas etapas foram bastante importantes para mim. Eu defini aqui, para passar para vocês, 5 etapas, e todas elas eu de fato segui. A primeira dessas etapas foi justamente compreender o estilo que me representaria a partir de então. Nessa fase, né, de busca de um estilo, foi importante para mim fazer uma seleção das roupas que eu tinha no meu guarda-roupa e que eu achava que ainda poderiam sobreviver, né, nesse meu novo estilo. E esse foi o ponto de partida para eu ter algumas peças para poder começar a definir meu novo guarda-roupa. Nessa etapa também foi muito importante para mim o aplicativo Pinterest, porque foi por meio dele que eu comecei de fato a construir um guarda-roupa, né? A perceber quais seriam as peças fundamentais nesse meu novo estilo. E por meio do Pinterest, então, eu comecei a montar um guarda-roupa inteiro, só que virtual, sem precisar, né, gastar nenhum dinheiro com ele. Então, antes mesmo de eu começar a gastar com roupa, eu já tinha montadinho ali um guarda-roupa completo virtual, né? E aí no Pinterest eu abri diversas pastas, né? E fui realmente montando um guarda-roupa inteiro virtual, que eu olhava para ele todos os dias e que com o tempo eu comecei de fato a me identificar com aquelas roupas. Então, quando eu fui efetivamente gastar dinheiro com roupas, eu já estava bastante identificada com aquele estilo, porque eu já tinha ali montado o meu guarda-roupa virtual e eu já tinha bastante ideias de combinação de peças, né? E, enfim, de modelos, eu montei realmente um guarda-roupa completo. E quando eu fui tirar ele do papel, né, do aplicativo para a realidade, eu já me sentia bastante representada por todas aquelas roupas. E foi fácil para mim escolher modelos e, enfim, adquirir peças que hoje em dia eu acho que são realmente marcas registradas no meu novo estilo. Essa primeira etapa foi bastante demorada, né? Eu demorei muito para começar realmente a gastar dinheiro com roupa, porque eu queria que a construção desse meu novo guarda-roupa fosse uma coisa realmente sustentável, né? Que fosse algo que eu fosse levar para a vida inteira e que eu não cometesse grandes erros, até para não gastar dinheiro à toa, né? Então, essa etapa de construção de um guarda-roupa virtual demorou talvez um ano. E primeiro eu comecei pelas peças básicas,
eu comecei identificando quais seriam as minhas peças essenciais, e a partir dessas peças essenciais já identificadas, eu fui complementando, né, com peças que passavam realmente a minha personalidade para as roupas, né, para os looks. Isso tudo levou mais ou menos um ano, né, porque, enfim, eu fui me identificando aos poucos com aquele novo estilo. Inclusive com um estilo que era bastante diferente do meu, porque eu comecei a inserir bastante peça de alfaiataria, que eram roupas que antes eu quando vestia, me sentia fantasiada, né? Então, para mim, era importante que esse meu novo guarda-roupa e esse meu novo estilo não tivesse essa sensação de fantasia na minha vida, né? De eu estar vestida como uma pessoa que eu não era. Eu queria realmente, antes de começar a gastar dinheiro com esse novo estilo, eu queria que ele entrasse dentro de mim de verdade, né? Que ele passasse a ser realmente quem eu sou. Eu queria conseguir montar um guarda-roupa elegante, um guarda-roupa maduro, mas que eu me sentisse realmente representada, né, por ele, que eu me sentisse identificada, que não é barato, né? Montar um armário quase do zero, não é barato mudar o estilo, mas é um processo que, se você tiver calma, vai ser bastante satisfatório depois. E com o tempo, de tanto compilar peças, né, de tanto montar guarda-roupa, complementar com novas roupas e etc., eu fui me identificando de fato com aquele estilo e ele foi fazendo parte de mim. Eu acho que eu fui me transformando naquela pessoa antes mesmo de ter aquelas roupas. E isso foi fundamental, né? Porque quando eu comecei a gastar dinheiro com as roupas do meu guarda-roupa atual, eu já tinha certeza do que eu queria. Nada daquilo ali que eu estava adquirindo era algo que fosse cair em mim como uma surpresa, né? E a segunda etapa foi definir quais eram as cores da minha paleta, né? Da minha paleta de cores. Que cores de roupa eu ia inserir nesse meu armário. E essa etapa foi importante porque eu não sou uma pessoa de tons neutros. Eu nunca fui uma pessoa de tons neutros, embora goste muito de peças pretas, goste muito de peças brancas, mas o guarda-roupa neutro não é representativo da minha personalidade. Eu sempre gostei muito de cores, então a questão da paleta de cores foi importante para mim. Mas eu resolvi ir atrás de qual seria a minha paleta de cores sem consultar uma profissional, porque eu não tinha naquele momento o dinheiro suficiente para montar o armário e, além de tudo, para pagar essas etapas intermediárias, né, que não são exatamente baratas. Mas para mim foi um processo até que não foi muito difícil, porque eu sempre gostei muito de batons mais chamativos, eu sempre tive bastante batom colorido, rosa, pink, vermelho forte, laranja inclusive, e por meio desses batons eu achei um caminho para tentar definir ali, né, pelo menos razoavelmente, qual era a minha paleta de cores. E eu acabei chegando no resultado de que a minha paleta de cores era a inverno brilhante. Pode ser que não seja? Pode, mas os tons que eu sempre achei que realçavam a minha pele, né, e que eu usava nos batons, estão naquela paleta. Então é provável que seja assim. E enfim, foi um processo gradual, foi um processo individual esse meu de busca das cores, e eu tô bastante feliz com eles. Outra coisa que fez com que essa questão da cor fosse muito importante na construção do meu armário é que eu decidi já a princípio que eu iria investir mais em peças feitas sob medida e não compradas em loja. Embora pareça que sai muito mais caro, né, ir atrás de alguém que faça suas peças sob medida, para mim era algo que valia muito a pena. Primeiro que eu sou baixinha e assim não é toda a roupa que eu compro e que eu consigo usar e que cai bem em mim. Então, para mim, sai melhor, realmente, sai mais barato eu mandar fazer sob medida do que eu comprar na loja, que além de tudo a gente paga, né, o valor da marca, e depois ir atrás de alguém para ajustar no meu corpo. E ao fazer a roupa sob medida, eu já economizava essa segunda parte do ajuste, né?
E eu tinha, além de tudo, a possibilidade de fazer as roupas nos tecidos que eu gostaria de ter, nas cores que eu gostaria de ter, com os modelos que eu encontrava nos lugares e que eu gostaria de ter. E a terceira etapa, que foi também muito importante para mim, foi a de definição dos tecidos que eu iria priorizar na hora de mandar fazer as minhas roupas. E eu optei, então, por fazer roupas essencialmente em linho e em seda. Essa escolha partiu do pressuposto de que o que eu queria mesmo, a minha meta, era construir um guarda-roupa que fosse ao mesmo tempo maduro, elegante e jovial. E para mim, os tecidos que realmente representam isso, né, todas essas características que eu estava buscando, é justamente o linho e a seda. E então, pensando nisso, eu resolvi realmente investir em peças que fossem feitas em linho e em seda, para que por si só elas já tivessem, né, essa carga de elegância que eu buscava montar na minha imagem. Um outro motivo pelo qual essa questão do tecido foi importante para mim é que existiam roupas no meu armário anterior que eram umas marcas registradas minhas e que eu queria continuar usando, mas eu queria usar de uma forma mais elegante e mais madura. Até porque são roupas que têm uma carga jovial muito grande, como por exemplo jardineiras e macacão. Eu gosto muito de jardineira, mas quando uso as jardineiras que eu usava antigamente, eu me sinto com uma carinha de adolescente, sabe? Até porque sou pequena, sou baixinha e dependendo da roupa eu realmente fico parecendo uma menina muito nova. E eu não queria mais transparecer essa imagem, eu queria transparecer uma imagem de mulher madura que sou. Então, uma das formas que eu encontrei para conseguir manter no meu guarda-roupa peças que eu gostava e que tinha realmente essa carga mais jovial, né, mais casual, era justamente mandar fazê-las em um tecido mais nobre. E no caso das jardineiras, por exemplo, eu peguei diversos modelos que eu gostava muito e que eu sempre vesti na minha vida e mandei fazer em linho. E o resultado foi maravilhoso, porque eu fiquei com a peça de roupa, que sempre foi uma marca registrada da minha personalidade, né? Do meu estilo pessoal, desde sempre na minha vida, mas eu consegui atualizá-la, eu consegui amadurecê-la por meio do tecido que eu utilizei para fazer. Eu vou trazer no próximo vídeo alguns exemplos disso para mostrar para vocês como o tecido faz diferença, né, na hora da gente vestir uma roupa. Então, eu vou justamente trazer essas peças que eu repaginei na minha vida. São idênticas às que eu tinha antes, mas feitas em um tecido que é mais maduro, né, que é mais elegante, que tem uma presença maior. Então, eu deixo também essa dica, uma segunda dica que eu acho, assim, maravilhosa, que é, se você tem uma peça que você gosta muito, mas que você acha que não representa mais a pessoa que você é, talvez fosse bom, né, testar, mandar fazer ela num tecido melhor, num tecido mais adulto, num tecido que tem, né, essa característica de atualizar o modelo, de deixar o modelo até um pouco mais formal, né? Porque uma jardineira de linho não tem exatamente a mesma cara de uma jardineira jeans. Você pode usar ela em situações diferenciadas, assim, e fica até bastante estiloso. E a quarta etapa, na verdade, é uma dica, né? Não tenha pressa na hora de refazer o seu guarda-roupa, de repensar o seu estilo, porque quanto mais esse processo seja feito com calma e parcimônia, mais ele vai ser natural na sua vida, né? Pelo menos foi assim pra mim. Eu acho que se eu tivesse simplesmente saído comprando roupa e mandando fazer roupa, talvez essas roupas, quando eu fosse vestir, elas não tivessem a minha cara. Mas como eu fui amadurecendo aos poucos, qual seria essa imagem que eu queria passar para o mundo, quais seriam as peças que representavam essa imagem, então na hora que eu adquiri, já eram parte de mim, né? Elas já eram roupas que eu sentia como se fossem minhas, até porque eu já tinha elas ali no meu guarda-roupinha virtual, né, para olhar para elas todos os dias e para ter vontade de vesti-las. Eu acho assim que construir um guarda-roupa, construir uma imagem é algo que requer bastante esforço, inclusive financeiro, né? Então é preciso que a gente faça isso em etapas, num processo
lento, num processo que nos permita nos identificar com esse novo estilo, para que quando a gente for usar essas roupas, né, novas que a gente acaba adquirindo, elas não caiam na gente como uma fantasia, como uma imagem que não está exatamente aderida com a pessoa que você é. Eu acho que assim é muito importante que a imagem que a gente transpareça seja realmente representativa da nossa personalidade, de quem a gente é, que a nossa roupa traga essa carga de personalidade, né? Eu acho que a roupa é uma das formas da gente mostrar para o mundo quem a gente realmente é, e é importante que tenha essa identificação para que a gente simplesmente não se sinta uma outra pessoa na hora de vestir aquilo ali. E a quinta e última etapa que eu segui, né, antes de começar efetivamente a comprar as roupas, a mandar fazer as roupas, foi exatamente fazer uma listinha de quais seriam as prioridades, né? Até porque eu realmente, como eu queria mudar o estilo, amadurecer o meu estilo completamente, eu tive que comprar roupa para várias ocasiões. E nessa priorização, né, das roupas, eu acabei decidindo que eu ia começar a fazer o meu armário pelas peças que eu usaria no meu dia a dia. Até porque as minhas roupas de trabalho ainda davam para ser usadas, elas não eram exatamente adolescentes, né? Enfim, para o trabalho eu tinha o que usar, mas para o dia a dia eu não tinha. Minha roupa de dia a dia era toda uma roupa bastante jovial, bastante casual. Então eu comecei pelas peças do dia a dia. E aí nesse ponto foi importante aquela seleção que eu tinha feito, né, na primeira etapa, das roupas que eu já tinha no meu guarda-roupa e que eu gostaria de trazer para esse novo momento da minha vida. E aí eu peguei essas roupas, né, as primeiras roupas que eu fiz desse meu novo guarda-roupa foram exatamente a repaginação dessas roupas que eu gostava e que eu já tinha comigo. E aí eu mandei fazê-las em seda e em linho, para que eu pudesse, aos poucos, ir mudando de estilo, amadurecendo a minha imagem, sem ter nenhum choque de imagem tão grande, né? Porque, afinal de contas, eram roupas que já faziam parte do que eu usava no meu dia a dia, só que agora com um toquezinho especial, né? Do tecido, da cor, que eu comecei por exemplo, eu parei muito de usar estampas e eu comecei a usar tecidos de uma cor só, enfim. E isso já mudou muito a minha imagem, já amadureceu muito a minha imagem. Então, essa é a última dica que eu deixo. Priorizem as peças principais, né? Priorizem os básicos essenciais e as peças principais, sempre levando em consideração a sua paleta de cor e o tipo de tecido que você deseja adquirir para esse seu novo armário. Eu espero que essas dicas que eu tenha trazido aqui hoje para vocês possam ser úteis da mesma forma que foram para mim. E no próximo vídeo eu vou tentar trazer um apanhado de roupas para mostrar para vocês como é que foi essa minha mudança de estilo na prática, né? Eu vou trazer para vocês um antes e depois, por exemplo, inclusive daquelas roupas que eu repaginei e que eu atualizei por meio do material usado, do tipo de tecido usado e das cores escolhidas. Até a próxima!